O Jair Bolsonaro se torna réu. E ontem a gente comentou sobre isso, porque a gente estava discutindo sobre aquele ato falho de Cristiano Zanin, que antes mesmo de Jair Bolsonaro e outros tantos se tornarem réus, ele usou esse termo, né? E aí a gente brincou, olha, é um ato falho, ele sabe de algo que a gente não sabe. E aí a gente tem um especialista aqui para nos explicar o que muda agora, né, depois desses votos e essa denúncia da PGR aceita pelo STF. Não, perfeito, Mari. Então, o que acontece, assim, quando existe a prática de um crime, assim, de um fato criminoso, no geral, quais são os passos, né, de uma investigação? Então, a polícia tem a atribuição de investigar se o que aconteceu na sociedade, ali, um fato, determinado fato, ela vai apurar se aquele fato, existe um autor ali, né, quem teria praticado aquele crime e o que a gente chama de materialidade, que são os elementos de prova que se reúnem para comprovar ali, demonstrar que de fato, né, aquele crime ocorreu ou não. Então isso é feito por meio de um procedimento administrativo instaurado por um delegado de polícia, no caso de crimes federais por um delegado da Polícia Federal, no caso de outros crimes, né, estaduais, de competência da Justiça Estadual, a Polícia Civil. Então se instaura esse inquérito que vai ser ali desenvolvido por uma série de atos que buscam apurar o que a gente chama de autoria e materialidade do crime. Então, mediante essa apuração, o inquérito é concluído e enviado para o Ministério Público. O Ministério Público é a instituição que tem, por missão constitucional, tem lá um artigo da Constituição, artigo 129 da Constituição Federal, que prevê que o Ministério Público detém a competência para promover ações penais públicas. Porque a gente tem também o caso de ações penais privadas, que é o caso, por exemplo, dos crimes contra a honra. Se eu sofro uma injúria, uma calúnia, difamação, eu, Frederico, posso promover uma ação, por exemplo, que chama de queixa-crime. O nome da petição inicial de uma ação penal privada é queixa-crime contra quem me caluniou, quem me difamou. No caso do promotor de justiça, o nome da petição inicial que se dá dessa ação penal pública é denúncia. Então, ele vai lá apresentar uma denúncia perante o Poder Judiciário, a quem cabe julgar, né, eventualmente, se ocorreu ou não aquele fato criminoso apontado pelo Ministério Público. Ele promove essa denúncia perante o Poder Judiciário. E é a partir do recebimento da denúncia que é quando o juiz vai analisar, diante do que é descrito ali pelo promotor na sua petição inicial, dizendo, olha, no dia tal, mediante tais circunstâncias, de tal modo, foi praticado um crime por fulano de tal. Aqui são as provas, os elementos que eu, enquanto a polícia reuniu na fase do inquérito, que eu, o Ministério Público, reuni para promover essa denúncia. Então o juiz vai se deparar, vai ler ali a petição, vai analisar todos os elementos que foram juntados à petição, ali esses elementos de prova, e vai dizer, olha, existem elementos mínimos aqui suficientes para instaurar o processo, que aí sim a gente vai fazer, vai produzir mais provas, vai dar o direito de defesa para aquela pessoa, né, poder mostrar que ela é inocente ou não, né, no caso. Então, a partir do momento que o juiz recebe a denúncia, que foi o que aconteceu agora, com esse processo movido contra o Jair Bolsonaro e os demais ali acusados, que houve o recebimento da denúncia, que o Supremo Tribunal Federal, ali por meio da sua primeira turma, chegou à conclusão de que, olha, existem aqui, pela Procuradoria-Geral da República, foram reunidos elementos mínimos aptos à instauração de um processo criminal para que os réus, então, possam ali demonstrar sua inocência, né? E o ônus da acusação de demonstrar que, de fato, eles praticaram um crime, né? Também tem essa questão. Cabe ao Ministério Público comprovar, reunir elementos para demonstrar ali, de forma, além da dúvida razoável, de que um crime foi praticado. Então, é a partir do momento que a denúncia é recebida que o então acusado se torna réu. Então, basicamente, o réu é esse status processual dentro de uma relação jurídica ali que a gente chama o processo, que é a relação entre promotor de um lado, Estado-juiz, aqui conduzindo de maneira imparcial, e o acusado, que a partir do momento em que a denúncia é recebida, se torna réu. E a partir daí vai tendo, né, o respeito que se espera ao devido processo legal, em que o réu terá o direito ao contraditório, à ampla defesa, o direito à produção de provas, para que então, ao final desse procedimento todo, o juiz diga, olha, você é condenado, né, vai ser condenado, é culpado ou é inocente, e aí ao final. Então o que a gente tem, basicamente, o réu, ele se torna réu a pessoa quando o juiz recebe a denúncia, basicamente.